E aí, Auro? Boa noite. Tudo Opa, tranquilo? tranquilo? Bom, nervoso aqui, como sempre. Tem palestras, mas sempre fica nervoso, né? É sempre assim. Que isso. Não, beleza, então. Vou deixar você à vontade aí, tem uma boa palestra, tá? Obrigado por aceitar o convite de estar participando aqui do nosso evento. É sempre bom ter sua presença, tá bom? Obrigado Então, vocês aí pelo boa convite, que é palestra. isso. Massa demais estar falando aqui. Show. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui, que eu não compartilhei. Aí, beleza. Então, começar aqui. Primeiramente, boa noite de novo aí. Obrigado pelo convite aí do pessoal da organização. Bem legal estar aqui falando com vocês. Espero que estejam bem, mesmo dadas as condições aí do nosso mundo, né? Eu espero que estejam todos bem por aí. Meu nome é Álvaro, como o Renan já aí falou, eu faço parte do programa de Experts do Google, especificamente na área de internet das coisas. No Google tem esse programa de Experts, que é o equivalente ao MVP da Microsoft, tem outras áreas aí. E eles têm várias áreas, Android, nuvem, web, coisas do tipo, e eu na categoria de IoT. E eu trabalho com essa área de internet das coisas por uns 3 ou 4 anos, trabalhando para empresas de fora. E agora, em janeiro, eu mudei de empresa, trabalhando para essa startup, entrei como engenheiro fundador aí, que é a Megalite. A gente está montando uma plataforma de IoT aí, mais pensada para desenvolvedores de hardware, né? Então, se quiser falar comigo sobre IoT, é uma coisa que eu gosto bastante aí. E aí tem o meu site aqui também, aviabrandes.com, vocês vão poder pegar os slides dessa palestra. Tem os slides dessa palestra uma outra vez que eu dei ela, mas eu vou postar essa aqui que tem algumas atualizações. E aí a ideia hoje é eu falar um pouco sobre como você começar com um ambiente de integração contínua e de entrega contínua usando o Google Cloud, né? E aí, qual que foi... Deixa eu passar aqui. Qual que foi a motivação principal dessa palestra aqui, né? Que muita gente que queria começar com nuvem em geral, né? Sempre fazia essa mesma pergunta aqui para mim, né? E aí, como que eu configuro para fazer o deploy da minha aplicação via Git ali, né? Igual a gente vê no Heroku, né? O Heroku que cunhou por um bom tempo essa forma de você fazer deploy de aplicações de forma muito fácil, né? E de forma automatizada. E aí, pensando nessa motivação inicial que eu comecei a fazer essa palestra aqui para mostrar como a gente criar esse tipo de coisa e até ir mais além disso, né? E aí, atenção, gente, disclaimer aqui da palestra. Eu sei que às vezes tem essa briguinha, tipo, Amazon, Azure, Google Cloud. Gente, eu gosto de começar já a palestra falando isso aqui. Gente, dá para fazer tudo em qualquer nuvem, não tem nuvem que é melhor que a outra, então parem com essas brigas aí de qual é o melhor time. As coisas que eu vou falar aqui, apesar de eu estar mostrando com ferramentas do Google Cloud, se aplicam também a outras nuvens aí, né? Então fica tranquilo, sem brigas, gente. Então, o que a gente vai ver hoje, eu vou tentar ser bem rápido. Talvez eu não consiga passar por tudo aqui, porque eu decidi fazer alguns live codings e eu vou ter que mostrar aqui primeiro alguns conceitos, mas eu vou tentar ir bem rápido nessa parte dos conceitos para a gente ir para a parte realmente de mostrar as coisas funcionando. Mas eu vou falar um pouco por que CI/CD, as ferramentas que o Google tem para ajudar a fazer essa parte, e também as demonstrações aí, os live codings que eu quero mostrar. Então, por que CI/CD, né? Por que é importante a gente pensar em aplicar essas coisas no nosso dia a dia, né? Primeiro que é aquela ideia da gente querer automatizar tudo ali no nosso dia a dia de programação, né? Então a gente garantir uma entrega de software para os nossos clientes de forma continuada, né? Tá sempre publicando essas coisas e tudo mais. Mas é claro que a gente quer manter isso, mas fazer uma publicação com qualidade, né? Então a gente quer automatizar a nossa suíte de teste, fazer análise do nosso código, de repente evitar algum erro humano, algum código, algum script que alguém deveria ter rodado e esqueceu de rodar na hora de publicar. Então, automatizar essas rotinas e até mesmo rotinas que a gente às vezes não está acostumado a fazer no dia a dia, né? Como, por exemplo, verificar se alguma biblioteca que a gente está utilizando, algum pacote que está sendo dependência do nosso projeto, tem alguma falha de segurança, por exemplo. Então, são coisas que são bem passíveis de serem automatizadas e é importante a gente tentar fazer isso, né? Para entregar as coisas com mais qualidade. E aí, como que a gente pode fazer isso, né? O que isso traz para a gente, né? A gente pode também trazer essa ideia de a gente fazer deploy das nossas aplicações em diferentes ambientes, até mesmo criar um ambiente de teste ali para aquilo que a gente está desenvolvendo de forma automatizada, né? Automatizar o processo de ir para, por exemplo, um ambiente de desenvolvimento, de QA, de staging, né? Ou de produção. A gente publicar bibliotecas, de repente a minha empresa tem bibliotecas internas que outros desenvolvedores usam, então eu posso automatizar isso para publicar ali no Maven, pip, npm, esses repositórios de bibliotecas de código, e até mesmo gerar arquivos, né, em geral. Aí eu vou dar um exemplo no final dessa palestra, que é um exemplo em internet das coisas, né. Então a gente pode, por exemplo, automatizar a geração do firmware do meu dispositivo,
e esse firmware já vai para um repositório na nuvem, e aí o dispositivo pode ir lá e baixar esse arquivo, né? A gente pode automatizar isso também. E aí, quais são as ferramentas aí que a gente tem no Google Cloud que pode ajudar nessa parte, né? Então, basicamente, quando a gente olha para CI/CD de forma geral, a gente precisa de algumas ferramentas em comum aí, né? A gente precisa de alguma coisa para controle de versão, uma ferramenta para fazer o build do nosso código ali, uma ferramenta para rodar os testes, alguma coisa para gerar alerta para o nosso time, né? De repente, mandar uma mensagem no Slack ali que alguma build não funcionou, ou mandar um e-mail. A gente precisa de uma ferramenta de publicação de fato, então, beleza, eu gerei os arquivos ali que representam a minha aplicação, como que eu jogo isso num servidor, né? E a gente precisa justamente de um local para ele rodar, né? Então, algum ambiente nuvem que vai rodar esse código. Então, isso... eu apertei o botão errado aqui, é claro. Apertei End no meu teclado, em vez de ir para o lado. Só um minutinho. Aqui. Então, essas são ferramentas em comum que a gente precisa, né? E aí, então, dentro do Google Cloud, a gente tem, por exemplo, para versionamento de código, a gente tem o Cloud Source Repositories, que ele é como se fosse ali, né, um Git privado e limitado que você pode utilizar. Ele sincroniza com o GitHub e o Bitbucket, então essa é uma parte bem legal. E também, dependendo do jeito que você publica a sua aplicação usando ele, você consegue associar logs de erro na sua aplicação com o código que está no Cloud Source Repositories. Então, essa, na verdade, é a única funcionalidade que eu acho legal dele. Porque, na real, eu vou falar aqui, ó, por exemplo, que não é uma ferramenta tão indicada assim para você usar como versionamento principal, né? Ainda acho que é melhor você usar um GitHub da vida, um Bitbucket e sincronizar com ele. E aí, por que isso é interessante? Porque seu código já está ali no Google, fica mais fácil para você fazer a publicação, né? Então, você não precisa, tipo, reautenticar com um provedor de versionamento externo e tudo mais. Você pode pegar o código que já está ali dentro do Google Cloud. E como eu falei, né, tem coisas que você consegue associar um erro com o código que está no Cloud Source Repositories. Então, enfim, ele é interessante nesse sentido, né? E aí a gente tem a ferramenta que é o Cloud Build, que vai ser a principal ferramenta que eu vou falar aqui hoje, que é essa ferramenta que você pode fazer tanto o build, o teste e a publicação do seu projeto com ele, né? Ele, basicamente, ele tem a ideia de ter vários passos, e cada passo dele você tem um ambiente Docker que você pode rodar as coisas ali dentro, né? Você também tem como configurar alertas de erro de sucesso, você pode mandar para uma fila no PubSub do Google Cloud, e nessa fila, de repente, você processar numa Cloud Function que manda um alerta, ou você pode só fazer uma chamada HTTP para algum lugar para, enfim, sinalizar esse sucesso ou erro da sua build. E o legal do Cloud Build também é que ele tem uma cota grátis muito boa, que você tem 120 minutos de build por dia. Então, para quem está querendo começar, na verdade, até dependendo do porte da empresa, você pode estar bem grande e ainda não conseguiu usar tudo isso, né? E aí, enfim, ele pode ser integrado a vários serviços do Google para você fazer, rodar a sua aplicação. Então, tem o App Engine, Kubernetes, Cloud Functions, Firebase, várias coisas, virtualmente qualquer coisa, que você tem um ambiente Docker ali, só para você rodar os seus comandos que você precisa. E aí, de novo, ele também pode ser usado para publicar arquivos, imagens Docker, e até a gente vai ver o caso de IoT que eu falei aí antes. E aí, para você armazenar esses seus assets, né, tipo as suas bibliotecas, ou as suas imagens Docker, você tem o Cloud Container Registry, que é específico para Docker, mas o Google também agora deixou mais em alto nível, que é o Artifact Registry, que também consegue salvar bibliotecas do Maven, do NPM, pip, e também imagens Docker e até suporte para o Helm Charts, que o Lucas, que vai dar palestra depois de mim, ele vai falar sobre Helm aí, vocês vão entender o que é esse cara aí, que tem a ver muito com o ambiente de Kubernetes. E então o Cloud Container Registry é bem legal para você guardar esses seus assets. Ele tem até uma coisa para você rodar scans de segurança nas suas imagens Docker, então faz isso de forma automática. E também ele tem uma cota grátis também bem interessante, aí, que é 5 GB de armazenamento gratuito. Então tá aqui o Container Registry, você tem suas imagenzinhas Docker aí que são publicadas que vão aparecer lá, né? E aí como funciona o Cloud Build, indo em mais detalhes aí dele, né? Então, o Cloud Build você pode configurar algumas triggers para ativar esse processo de build, né? Então, pode ser quando você sobe algum código para uma branch, você sobe uma tag, ou você abre um pull request, inclusive ele tem uma integração com o GitHub. Só que assim, vocês vão ver que a gama de triggers dele não é tão grande assim, é bem reduzido o conjunto de coisas que você consegue fazer com ele, mas você consegue complementar muita coisa com GitHub Actions. Eu vou até mostrar algumas coisas usando o GitHub Actions aqui. Então, você não precisa ficar preso só nele. E aí o formato do Cloud Build, você pode definir um arquivo Docker que realmente faz todo o seu processo de build, ou você pode definir um arquivo Cloud Build YAML que vai ter vários passos, e cada passo tem uma imagem Docker que vai fazer alguma execução ali dentro do seu projeto, do seu processo de CI/CD ali. Então aqui um exemplo do Cloud Build, né? Então eu falo para ele a imagem Docker que, enfim, vai ser carregada para executar aquele passo de CI.
e aí você passa os argumentos. Então, por exemplo, essa é uma imagem Docker que tem o Docker, e que eu estou chamando para ele fazer o build dessa imagem Docker com esse nome no contexto aqui do meu código atual, né? Ponto. E aí você tem, por exemplo, você pode chamar aqui um comando do Maven, né, que é para quem está mais habituado com Java aí, mas qualquer imagem do Docker Hub funciona que você colocar aqui, ele vai baixar essa imagem. E você pode fazer coisas mais complexas, com mais parâmetros, né? Então posso buildar minha imagem Docker, subir essa imagem Docker para dentro aqui do Container Registry, chamar, por exemplo, um comando aqui do Kubernetes, para eu atualizar, por exemplo, um deploy no cluster Kubernetes, e você pode passar algumas variáveis de ambiente ali para ele também, para ele utilizar. Então, parece simples, mas também é bastante poderoso, você consegue fazer bastante coisa com ele. E aí tem variáveis também que já está incluso dentro dele, né? Não precisa ser só variáveis que você informa. Então, por exemplo, aqui eu consigo ter variáveis que é o nome do meu repositório, a tag que foi criada ali no repositório. Tem várias tags padrões que você... variáveis padrões que você consegue listar e usar aqui no seu projeto. Aí você vai falar, putz, mas você falou do Heroku, que eu precisava configurar nada disso aqui, porque eu estou mostrando toda essa carga aqui de coisas, né? Calma. O Cloud Build também está integrado com o que a gente chama de CNCF Build Packs, né? Que são conjuntos de boas práticas e receitas de bolo aí de como fazer o deploy de alguns tipos de aplicação, né? Então, por exemplo, eles já têm build packs para uma aplicação em Go, em Python, em Java, .NET, que você não precisa reescrever algumas coisas para fazer o deploy da sua aplicação. Você pode só usar esse passo aqui, que é o Kubernetes Scaffold Pack, que ele vai usar as build packs, e aí ele já vai fazer automático, vai dar um jeito de fazer aquela sua aplicação rodar aqui nele, né? Que é uma coisa que o Heroku utilizava, né? Ele utilizava build packs. Então isso já está integrado com ele aí, sem você precisar escrever, por exemplo, seu Dockerfile na mão. Então, em rever o nosso fluxo, né, a gente tem os desenvolvedores, vão fazer commit aí para um sistema de armazenamento de código, né, de versionamento de código. Isso vai fazer um trigger de um processo de CI, né, para eu fazer o teste da minha aplicação e tudo mais. Se esses testes passam, eu vou e publico num repositório de gerenciamento de artefatos ali, né. Então, guardar minhas imagens Docker, guardar meus arquivos de biblioteca, coisas e tudo mais, e isso vai ser publicado em algum outro ambiente. E aí, onde que a gente pode publicar, né? Assim, nuvem em geral, a gente tem várias opções para publicar nossas aplicações, né? Desde infraestrutura como serviço até funções como serviço, como a gente viu no palestra anterior ali, a gente viu o ambiente mais serverless e functions as a service com Lambda, e tem várias coisas entre isso aí, né? Então, infraestrutura como serviço é uma VM na mão lá que você vai configurar, você tem container como serviço, como Kubernetes, por exemplo, e tudo mais, plataforma como serviço, como App Engine, Elastic Beanstalk na Amazon, então você tem que escolher como que você quer, né? E o que você quer gerenciar mais, né? Dependendo do que você escolhe, você precisa gerenciar mais coisas. Para essa palestra aqui, eu escolhi um ambiente que é mais gerenciado possível, mas ainda traz uma flexibilidade boa, que é o Cloud Run do Google. Lá você tem um ambiente que ele é serverless, você não precisa gerenciar de fato os servidores, mas você tem a flexibilidade de poder rodar qualquer container dentro dele. E esses containers eles podem ter acesso via HTTP e gRPC, e você consegue até ativar eles por eventos. Então, se uma fila chega, um item chega numa fila de mensageria, você consegue ativar uma aplicação rodando no Cloud Run. E o próprio Cloud Run ele tem opções diferentes. Você pode ter o Cloud Run que é gerenciado pelo Google também, que você nem sabe onde está rodando esses containers, mas você pode usar o Cloud Run rodando no seu próprio container Kubernetes. Então tem o Cloud Run for GKE, que é para usar no Kubernetes que você está gerenciando. Então você tem essa flexibilidade. Por exemplo, se você está usando só o Cloud Run hoje, e de repente você precisa de ter mais configurações que você quer ter o seu próprio cluster Kubernetes, você pode continuar usando o Cloud Run e plugar ele no seu próprio Kubernetes. E ter o melhor dos dois mundos aí. E aí, enfim, a gente vai subir nele, que é bem fácil de usar mesmo, ele já tem essa ideia de ter escalabilidade automática, se tiver um número X de requisições, ele vai iniciar um novo container para atender essas requisições, depois ele vai voltar, se abaixar o número de requisições, ele diminui o número de containers. Tem como você fazer também teste AB, não teste AB, deploy blue-green. Você pode subir uma aplicação nova, deixar ainda a versão anterior rodando e fazer um balanceamento de tráfego para ir numa versão anterior ou não. Então o Cloud Run é bem legal para isso. E aí tem um step no Cloud Build, que é você usando justamente a SDK do Google para você fazer deploy no Cloud Run. Então você vai escolher aqui se você quer usar um ambiente gerenciado ou não, vai falar qual a imagem que você quer que roda lá e tudo mais. Então é bem tranquilo também para fazer deploy nele. Então vamos para a primeira demo aqui, que eu quero fazer igual no Heroku, né? Eu não quero configurar quase nada, e fazer minha aplicação rodar lá no Google. Então, a aplicação que a gente vai rodar é essa aqui, é uma aplicação em Python e Flask, que ela vai imprimir esse Olá Cloud Summit Cerrado. Eu escrevi o Dockerfile aqui, mas no próximo exemplo que eu vou mostrar vai ser sem Dockerfile.
a gente vai fazer, vou mostrar aqui como que é para fazer o deploy dessa aplicação aqui, que quando tiver uma alteração no Git, ele já vai publicar uma versão nova. Então, eu vim aqui, essa aqui é a minha aplicação, espero que não esteja muito pequeno aqui. Eu vim aqui no Cloud Run e vou criar um novo serviço. E aí, esse novo serviço, vou dar o nome dele aqui de Flask Demo, pode ser aqui o Cloud Summit. Next. E aí eu vou falar aqui, ó, quero fazer o deploy contínuo com revisões que estão sincronizadas com o repositório de código aqui, né? Ele vai fazer o setup do Cloud Build. Eu já conectei com o meu GitHub, e aí eu vou selecionar esse repositório que é o Flask Demo aqui. Dá um Next. Vou falar qual que é a branch. Esse repositório meu ainda está com um formato antigo, então a branch é master, não é main. E vou falar que esse meu repositório tem um Dockerfile já aqui na raiz. Salvar. Vou dar Next aqui e vou falar que eu quero aceitar requisições não autenticadas aqui. Eu posso deixar, por exemplo, ele só rodar dentro do meu ambiente autenticado do Google. E também, se você quiser, você pode configurar para ele ser executado por alguma trigger ali, de alguma outra coisa, como eu falei, uma fila de mensageria e tudo mais. Eu vou criar aqui. Então é bem next, finish, a gente não precisa de muitos passos e ele vai começar a fazer a publicação dessa minha aplicação. E ele já me dá uma URL aqui com SSL, né, então com certificado. Se eu acessar aqui, por enquanto ele vai estar com a aplicação placeholder aqui, né, enquanto ele está publicando. E aí quando ele terminar de publicar, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse arquivo aqui em .py, a gente vai alterar ele para alterar a mensagem dele aqui do Cloud Summit, para ser Cloud Summit Cerrado 2021. Vou esperar aqui ele ser publicado. Vou parar um pouquinho aqui no começo. Esse é o problema dessa palestra, talvez o pouco tempo dela para esperar esses deploys aqui, que vai ser meio chato, mas espero que dê tudo certo aí, pelo menos até a segunda demo. Vamos ver. Publicando ainda. E o legal é que, por exemplo, ele publica, você pode até, você vê que vai aparecer uma outra revisão aqui, ó. E aí eu posso pegar e escolher voltar para uma revisão anterior, por exemplo. Então deixa eu acessar aqui a aplicação. Olá, Cloud Summit cerrado. E agora vamos alterar esse arquivo aqui. Update. Ops. .py. E vou dar um commit aqui. E ele vai fazer o trigger aqui para publicar essa aplicação de novo. A gente vai ver aqui que ele vai ativar um deploy aqui. Um build, né? Trigger. Deixa eu ir na lista aqui de triggers. Acho que aqui não vai mostrar. Vou mostrar aqui. Ele já está tentando publicar aqui, ó. 9 segundos. Na hora que ele terminar o build, ele aparece aqui. Então vejam que ó, ele está até com a bolinha aqui de que ele está executando algum processo de CI e a gente olha aqui na lista do Cloud Build e ele está rodando esse build aqui. Aí eu já volto nesse exemplo, que ele vai publicar esse aqui, eu mostro a URL atualizada, mas essa é a primeira demo, que já é um processo igual do Heroku. Eu alterei o arquivo aqui, eu fiz um merge nessa branch aqui, que é a master, e já vai publicar automaticamente, que é uma coisa que o pessoal gostava muito do Heroku. Aí deixa eu mostrar aqui a demo número 2, a gente começa a ver ela enquanto está carregando aquela primeira. Então essa é a primeira demo. Como eu falei, só um next, finish aí. Agora, uma segunda demonstração aqui é um fluxo de CI/CD mais complexo, né? Então, se eu tenho vários times, várias features sendo desenvolvidas, várias branches diferentes, o ideal é você ter um fluxo mais complexo, né? Então, você pode criar várias triggers no Cloud Build, como eu falei lá. Então, aqui, o que eu fiz? Eu criei 3 triggers. Uma é quando criar um pull request no GitHub. Então, na hora que alguém fez uma funcionalidade nova, criou um pull request para ser revisado, ele vai criar um ambiente novo, fazer o deploy desse ambiente, para que você possa testar ele. E quando fechar esse pull request, ele vai matar esse ambiente. Quando fizer o merge no ambiente, na branch de development, ele vai fazer a publicação no ambiente de desenvolvimento. E quando você criar uma tag nova, ele vai fazer o deploy no ambiente de produção. Então, simulando próximo de um ambiente mais real aí de CI/CD, né? E aí tem os arquivos aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes, vocês podem olhar depois no repositório desse projeto, que está público, mas ele usa os build packs que eu falei anteriormente, usa os comandos aí publicando no Cloud Run, mas enfim, para cada situação que eu demonstrei aqui, ele tem um arquivo muito próximo aqui, né? Então, quando fazer o merging na branch de development, quando criar uma tag, quando criar um pull request, e também, como eu falei, o
com o Cloud Build não dá para fazer tudo. Esse aqui eu usei uma GitHub Action, que quando o pull request é fechado, ele usa também um plugin aí do GitHub Action que o time do próprio Google mantém, que é para deletar aquele serviço que representa aquele pull request. Então, deixa eu mostrar aqui, demonstrar isso. Vamos ver se aquele primeiro terminou de rodar aqui. Vamos ver se atualizou. Se eu atualizar aqui a aplicação. Cloud Summit Cerrado 2021. Então, aquele primeiro exemplo funcionou. Então, vamos agora para o outro serviço que eu falei aqui. Ele já está publicado, os dois primeiros aqui, ó. É o ambiente de produção e ambiente de desenvolvimento. E eu tenho o código aqui no meu computador. Vamos dizer que a gente vai fazer a mesma mudança. 2021. Mas aí eu vou criar um branch aqui para fazer essa nova funcionalidade. Né? Feature, add year to event. Vou criar uma nova funcionalidade aqui. Então, agora eu alterei esse arquivo, vou dar um git add aqui. Status feature commit -n feature add year. A gente vai adicionar o ano aí para esse evento e vai subir isso para criar um pull request. Então, git push origem, essa nova branch que eu criei aqui, add year. Então, subi isso, aí agora eu vou aqui no GitHub e vou abrir um pull request para que isso ative o fluxo. Ó, já até apareceu aqui, ó, add year. Vou aqui comparar e criar um pull request. E vamos ver o que ele vai começar a fazer. E agora o que ele vai fazer? Ele vai executar esse pull request, executar as rotinas de CI e CD, tentar publicar num ambiente novo só para esse pull request. E aí a gente pode olhar aqui nas triggers dele, no histórico, que ó, por eu ter criado um novo pull request, ele está rodando um processo. Mas o que acontece? Até para encurtar aqui a palestra, né, por causa do tempo, essa aplicação ela tem testes automatizados. Como eu alterei só o main aqui, não alterei os testes, ele vai reprovar no teste. Então, se eu rodar aqui o Go Test, tá vendo? Ele falhou. Porque essa mensagem aqui no teste tinha que ter esse 2021 aqui. Então, ele vai falhar essa primeira publicação ali. Então, agora a gente vai alterar o teste aqui também. Adicionar aqui o 2021, que é o teste validando. Vou rodar Go Test de novo. É uma aplicação em Go, tá, gente? Com Fiber. E agora ela está passando. E aí eu vou mandar um commit aqui. Fix add test to add year. Eu ouvi minhas mensagens aqui, mas é isso aí. Git add. Então agora eu vou fazer os testes passados. Deixa eu ver se já falhou. Ó, já falhou. Ele não conseguiu, porque ele falhou no teste aqui que eu falei que tem anteriormente. Deixa eu mostrar aqui a mensagem. Aqui, ó. Fail no teste, que é um dos passos do meu Cloud Build aqui. E agora vamos subir essa mudança aqui. Push, origin, fit, add year. E aí eu agora alterei os testes, tudo vai passar. Isso vai ativar de novo aqui o fluxo de CI. Depois não está atualizando aqui. Ativou. Aí agora esse processo ele vai publicar e criar um ambiente novo, né? Que a gente vai ver aqui, ele criando um novo Go demo, só que com o nome do pull request aqui. Deixa eu acompanhar aqui como que eu estou de tempo. Essa é a partezinha chata desse... Mas essa é a demonstração que mais demora, o resto eu vou passar só bem rápido aí, mostrando para você. E aí, então, quando ele criar esse ambiente aqui, a gente vai poder testar ele e tudo mais com essa nova mensagem. E aí, deixa eu fechar aqui. E aí, também, quando a gente fazer o merge em desenvolvimento, ele vai atualizar essa aplicação aqui, que é o Go Development, e quando a gente criar uma tag, ele vai atualizar essa aqui. Deixa eu ver aqui o que dá para me mostrar mais. Dá para me mostrar mais detalhes de como que tá esses arquivos aqui, ó. Mas ele tem o passo aqui, que é o... Cadê do pull request? Ah, tá. Então, aqui, ó, o primeiro passo dele, ele roda com a imagem Golang, né, que é a linguagem Go aqui. E ele roda aqui o Go Test. E aí, depois que ele vai fazer o build da imagem Docker, depois vai fazer o push para o Cloud Registry, depois ele faz o deploy no Cloud Run. Então, por isso que ele falha. Se o teste falhar, ele falha. Vamos ver aqui se ele terminou de executar.
Demora uns 2 minutinhos para fazer o build da imagem Docker e publicar. Vamos ver aqui. Não apareceu. Depois que ele fizer essa build aqui, eu acho que vai ser mais rápido mostrar os outros passos. Eu vou mostrar só ele fazendo o trigger aqui. Mostrar pelo menos uma publicação, para vocês acreditarem que o que eu estou fazendo está funcionando. Dá para mostrar aqui também para vocês que as imagens Docker estão sendo criadas aqui, né? Então isso é importante também, às vezes quando a gente começa a usar Docker na empresa, né, tipo, falar, todo mundo está usando Docker e tudo mais, aí quando você vai ver como que você vai fazer o armazenamento desses containers, é um probleminha chatinho também, né? Então ele já faz isso. Acabou de publicar, essa é a imagem Docker aqui, eu acho que agora vai aparecer o outro projeto aqui. Olha lá, Go Demo, essa aqui é a do request que a gente abriu, e aí se eu abrir isso aqui, vai estar o Cloud Summit Cerrado 2021 aqui. Feito, né? E passou os testes e tudo mais. E aí agora eu posso fazer o merge disso aqui. Fazer o merge em desenvolvimento. Então fiz o merge aqui. E aí o que a gente vai fazer aqui? Vai vir aqui no código também. Vamos voltar aqui para branch de desenvolvimento. Vou dar um git pull aqui. E aí eu vou criar uma tag agora. Criar uma outra tag aqui, 1.06, add year to event name. Eu adicionei o ano ali no nome do evento. Vou criar uma nova tag e agora eu vou subir essa tag. Development tags. E aí quando eu subir essa tag também vai fazer o trigger para criar uma imagem para ir para produção. Então se eu vier aqui, ele criou a nova tag, vai aparecer nova tag aqui no GitHub. Aqui, a nova tag que a gente acabou de criar. E aí, se a gente for aqui no Cloud Build, a gente tem os alvos trigger aqui, ó, que é para fazer o deploy da branch development e também fazer o deploy aqui da tag 1.06. Se a gente olhar aqui também, como a gente fez o merge do pull request, esse Cloud Run aqui, esse ambiente do Cloud Run vai ter sido deletado. Porque ele não existe mais, porque executou uma action nossa aqui do GitHub Actions, que é para limpar isso aqui, né? Que é o Clean Action, é dentro desse aqui mesmo. Cloud Run Clean Deploy. E aí ele executou isso, limpou o ambiente quando fechou o pull request. Então a gente tem o fluxo completo, publicando em vários ambientes e tudo mais. E aí agora eu vou esperar esses aqui rodar, mas eu vou explicando os outros, depois eu mostro para vocês que esses dois aqui vão completar com sucesso e vão atualizar essas duas aplicações aqui. Vamos lá. Desculpa se está meio corrido, tá, gente? Eu acabei, talvez, não calculando tão bem para as demonstrações. Mas espero que vocês estejam entendendo. Outra demonstração, e aqui eu vou mostrar com o meu site pessoal, mas eu uso isso aqui muito na empresa também que eu trabalho, para a parte web, que é usar o Firebase. Opa, esse aqui... Oi, tá o slide. Coloquei o slide errado aqui, gente. Corrigindo em tempo real aqui. Que tem uma integração também do Firebase aí com o GitHub Actions. Você roda esse comando aqui, que é o Firebase init hosting GitHub, e aí ele já faz toda a configuração do Firebase hosting, pegar suas chaves, credencial e tudo mais, para ele fazer uma coisa muito legal. Para quem não conhece o Firebase, ele tem várias ferramentas ali dentro dele, né? Uma delas é para a parte de hospedagem de sites mesmo, de páginas web, né? Tipo o Netlify da vida e outros, né? E aí ele tem uma parte que ele já configura algumas coisas, tipo um fluxo parecido com esse que eu mostrei, de quando você abrir um pull request, ele faz uma publicação da sua página web num ambiente temporário. Depois que você fizer o merge desse pull request, ele deleta aquele ambiente e também faz o deploy, por exemplo, quando for na branch master, ele vai e faz o deploy na aplicação principal. Então ele já faz todos esses workflow tudo automaticamente. Então deixa eu mostrar aqui como que é no meu site. Eu configurei ele aqui, ó, no meu site pessoal, e ele adiciona esses workflows aqui, ó. Na verdade, escolhi aqui. Ele já cria esses workflows para você fazer a publicação quando tiver um pull request e quando tiver um merge em desenvolvimento.
E aqui também, olha só que legal, eu abri esse pull request porque eu fui adicionar essa palestra aqui, que eu estou dando aqui, e ele cria um link de preview aqui para mim. Então eu posso clicar aqui, ele cria um ambiente novo lá para mim do meu site. Então tá aqui o meu site. E se eu for aqui em palestras, tá aqui a palestra de hoje que eu adicionei ali temporariamente no pull request para simular isso. Então ele criou um ambiente separado do meu site pessoal para publicar isso. Se eu acessar o meu site que está em produção, essa palestra não está lá ainda. Então ele criou um ambiente separado. Então isso é muito legal, a gente está usando bastante na empresa. Então alguém vai adicionar uma documentação nova, isso cria um site temporário, alguém vai lá e revisa essa alteração e tudo mais, e aí depois, se tiver tudo certo, faz o merge e publica no ambiente de desenvolvimento. Então essa é uma coisa que vocês podem utilizar também. Deixa eu ver aqui se já terminou o outro. Deixa eu ver o meu tempo. 3 minutos. Ele falou 3 minutos há 2 minutos atrás, então tá tranquilo. Então, ó, esses 2 builds aqui já terminaram, e essas 2 aplicações aqui, vai dar para ver que elas foram atualizadas aqui, ó. O último deploy foi tipo agora. Então, tanto o ambiente de desenvolvimento e produção aqui foi atualizado. Mas aí, enfim, não vale a pena ir em muitos detalhes com isso, vou só já ir encerrar aqui minha palestra aqui com vocês. Mas eu queria mostrar esse fluxo completo ali funcionando. Então, esse aqui é outro exemplo, usando, por exemplo, uma aplicação web, né, com Firebase Hosting. E aí tem o caso de uso em IoT, que eu falei anteriormente, que eu também tenho um artigo que eu escrevi, que vocês podem dar uma olhada de novo, que é para automatizar esse processo para um ambiente aí de desenvolvimento de embarcado e tudo mais. Então, você tem ali os desenvolvedores desenvolvendo código ali, né, no repositório de versionamento. Esse código é feito o build dele em nuvem, faz o build do firmware em si, sobe ele para o Cloud Storage, ali no Google Cloud. Isso vai fazer o trigger de uma Cloud Function, e essa Cloud Function tem uma lógica para salvar esse firmware novo no banco de dados. Então, eu tenho uma lista aqui de qual é o firmware mais recente, tá ali no meu banco de dados. E aí tem uma outra Cloud Function que os dispositivos ficam checando se tem uma versão mais nova, e se tiver uma versão mais nova, ele pega e dá o URL desse arquivo que está aqui. Então tem um artigo detalhando tudo isso aqui, vocês podem dar uma olhada depois. Não vou entrar em muitos detalhes, porque meu tempo já está praticamente estourado, mas ele usa o Cloud Build também, com várias coisas que eu já mostrei aqui antes, né? Então é uma coisa que vocês podem fazer também para o mundo de embarcados. Tem os links aqui de todos os projetos que eu mostrei aqui hoje, né? A primeira demonstração ali bem simples, né? Com aplicação em Flask. Tem essa aplicação com fluxo mais complexo, de você abrir o pull request, fechar ele, enfim, criar um ambiente só para aquele pull request. Esse aqui é o artigo desse caso de uso em IoT, também tem o código dele no GitHub. E aí, enfim, tem mais exemplos do que vocês podem fazer. Vocês podem gerar um APK usando Cloud Build. Tem pessoal que faz build de aplicação Flutter. Você pode subir para ambientes diferentes, de repente para um App Engine, para uma Cloud Function e tudo mais. Então tem ambientes diferentes aí. O Lucas vai mostrar aí também, por exemplo, o Kubernetes. Você poderia também publicar no Kubernetes. E, enfim, tem outros links aqui, outros materiais de estudo que vocês podem dar uma olhada aí com relação a isso. E era isso. Desculpa se foi meio corrido aí, por conta do tempo. Mas depois, quem quiser ver os slides e tudo mais, vai entrar em contato comigo. Tá aí o contato. Beleza? O David aí, beleza? Valeu demais, Álvaro. Bom te ver junto com a gente, sempre participando e incentivando a galera na comunidade. O tema, te peço desculpa, faltou um tempinho. Não. Eu acho que com mais 1 a 2 horas dava para mostrar tudo ali. Dava. Se a galera deixar lá no comentário e pedir muito, eu faço questão de ficar pentelhando o Álvaro para a gente poder fazer um meetup específico. Aí tem 2 horas para poder passar todos os conceitos e tirar mais dúvidas. E falando em dúvida, o José Mendes mandou uma pergunta no comecinho da sua palestra. Para eu usar ele com multi-cloud, teria que usar com Terraform, por exemplo? Então, eu tenho quase certeza que essa pergunta foi para a Ana, mas eu posso responder porque, inclusive, eu estava estudando o CDK do Terraform, ultimamente, esses tempos, e o Terraform tem uma solução estilo que a Ana estava mostrando, que você pode fazer o seu código mesmo com a linguagem de programação e publicar em nuvens diferentes. Então, a pergunta era para a Ana, acho que foi bem na hora que fez a transição foi aí. Foi bem na transição e o apresentador pegou no time errado agora. Mas, enfim, o José perguntou e pode procurar que tem o Terraform CDK, que você pode fazer para várias nuvens diferentes. Funciona. Inclusive, eu estava usando para Google Cloud. E ele funciona também. Então, acho que a Ana respondeu aí. Enfim.
Espero que eu respondi a Ana também aí de forma correta, então, mas enfim. Com certeza foi. Álvaro, muito obrigado.